Olá a todos. Antes de tudo, gostaria de pedir desculpas pela falta dos vídeos aí da semana passada, certo? Tive um pequeno probleminha pessoal, já resolvido, superado e bola pra frente. E a gente vai voltar ao assunto aqui do livro Conspiração do Gênesis 6, a gente precisa acabar esse livro, certo? E vamos colocar bastante energia para isso. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os essênios. E os essênios é um assunto assim, bastante complicado, ok? Qual é o ponto aqui dos essênios? O ponto é o seguinte. Os essênios, sim, é fácil você entender que eles têm problemas. Ponto. Qual é a questão grave aqui? A questão é sobre a discussão sobre calendário. É uma discussão que, tipo assim, ela não é trivial. A gente vai precisar tá falando sobre isso de novo. Ele vai estar colocando o ponto de vista do livro aqui. Eu vou estar falando sobre o que está escrito no livro, certo? E depois eu vou pegar um livro sobre calendário e a gente vai estudar isso aí, ok? Não sei quando, porque assim, eu preciso de tempo para ler, eu tô com um monte de livro. Eu tô lendo uns 10 livros sobre comunidades. Eu comprei livro sobre várias coisas de comunidades. Eu preciso fazer um curso sobre, na verdade uns 3 cursos sobre comunidades. O que mais? Eu também tô com assim, uma penca de livro de exorcismo para ler. Então assim, para fazer um curso sobre os espíritos que tem mais negativos que o pessoal que são citados na Bíblia, por exemplo, espírito da enfermidade, espírito da pobreza, espírito do medo, né? Quando o apóstolo Paulo diz assim, o espírito do medo não vem do Criador. O que é esse espírito do medo? Não estou falando de espírito, desse negócio de espírita, não. E sim sobre a base assim, das energias que influenciam a gente, certo? E também, lógico, tem os espíritos que vêm do Criador, como por exemplo o Urua, o Espírito Santo, o Espírito da Sabedoria, que está na Bíblia também, o Espírito do Discernimento, que está faltando nos dias de hoje, e assim vai. Pois bem, então assim, eu estou com uma penca de livro para ler, e tem mais esse aí que eu já tenho, que é um livro sobre calendário, especificamente. Muitas pessoas falam o seguinte: Afonso, faz um estudo enorme sobre calendário. Eu vou fazer. Mas eu preciso de tempo, sabe? Eu preciso ler. Eu não consigo fazer uma coisa assim, eu preciso chegar a uma conclusão. Os essênios, ele é um ponto complicado. Por quê? Porque eu vou estar falando o que está no livro, certo? Eu vou explicar algumas coisas para vocês entenderem bem aqui o problema, mas vai ficar alguma questão assim aberta. Principalmente a parte de calendário, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos por parte aqui. Não considere isso aqui como um conhecimento fechado. Ainda vai ter mais informação pela frente. Então, vou apresentar o que está no livro e depois a gente vai discutindo. Então, vamos lá. Então, olha só. Ezequiel, capítulo 8, versículos 14 a 16. Então ele me levou até a entrada do portão norte da casa de Arro, e eu vi mulheres sentadas lá, lamentando por Tamuz. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá coisas ainda mais detestáveis do que isso. Mais detestáveis do que chorar por Tamuz. Uau! Ele então me levou para o átrio interno da casa de Arro, e lá na entrada do templo, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com as costas voltadas para o templo de Arro, e o rosto voltado para leste. Eles estavam curvando seus rostos para leste, eles estavam curvando-se para o sol no leste. Bom, para quem não sabe, um dos itens mais idolatrados no paganismo é o sol, certo? Então assim, para quem acredita na Bíblia e segue estritamente o que fala na Bíblia e tudo mais, nós não adoramos nada que não seja o Criador dos céus e da terra. Yahweh Tsebaot. A gente adora quem? O Criador. Ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou as montanhas, ele criou as árvores, ele criou os animais, ele criou o homem, ele criou a mulher, ele criou tudo, criou a água, tudo, o ar, tudo. Então a gente olha para a natureza e a gente fala assim: uau, que bela obra de arte. Bendito aquele que criou essa obra de arte. Maravilhoso é aquele que criou, porque ele é mais maravilhoso do que a natureza, porque foi ele que criou, certo? E pois bem, então, nós idolatramos quem? A gente venera quem? O Criador dos céus e da terra. Pois bem, a gente não venera coisas que estão por aí. Agora, os pagãos, eles têm essas manias aí. O sol é o item mais idolatrado. Tem muitas religiões que andam com um solzinho no seu cajado por aí, porque eles idolatram o sol invictus, né? Pois bem, então, o que acontece? Vamos continuar aqui. Então tem alguma coisa acontecendo ali, e ele diz que mais repugnante, na verdade, do que as mulheres lamentando por Tamuz, eram os caras lá idolatrando o sol. Ok. Agora, vamos começar aqui o ponto dos essênios. Lembrando que o que o cara mostra nesse livro, o autor mostra nesse livro, é que muitos termos bíblicos, eles são usados por pessoas do mal. Então, por exemplo, sacerdócio de Melquisedeque. A gente vai falar um pouco sobre isso. Sacerdócio de Melquisedeque é um item bíblico, está no Novo Testamento, assim como no Antigo, e ele é importante, certo? Sim, então assim, vamos dizer assim, os apóstolos, eles têm ali uma autoridade que vem do sacerdócio de Melquisedeque, certo? Pois bem, agora vamos lá. O que diz aqui, ó? Só que alguém pode ir lá e pode afanar, né, um título importante. Os nazarenos falam muito sobre o sacerdócio de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, porque é bíblico, é importante falar sobre isso. Mas teve alguém que passou a mão lá. E esse alguém que passou foram os essênios. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a visão do cara do livro aqui.
Ah, Afonso, mas os essênios são maravilhosos, eles são bons, não existiria o manuscrito do Mar Morto sem os essênios. Não, 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 só um minutinho. Não existiria o manuscrito do Mar Morto para você ler se não fossem as famílias mais ricas do mundo que estão fazendo todas essas baixarias no mundo e que estão financiando a arqueologia em Israel nesse momento. Então, reza para os banqueiros, porque foram eles que acharam isso aí e eles que estão colocando isso aí para a gente analisar. Quem está pagando os pesquisadores e tudo mais são os grandes banqueiros. Mas vamos lá, vamos analisar isso aqui. Ó, vamos agora reintroduzir os ancestrais gnósticos dos templários, do Priorato de Sião e Rex Deus. Quem? Os famosos essênios na cronologia. Porque essa proeminente seita judaica inexplicavelmente celebraria ser os espúrios, tá? Filhos de Zadok, não os verdadeiros, mas aí no caso os espúrios, ou também de Melquisedeque. Eles fazem uma afirmação que não é verdadeira, certo? Da mesma forma que a família real faz afirmações que não são verdadeiras. Acredita quem quiser, certo? Por que esse sacerdócio zadokita se autodenominava filhos da luz, assim como Tuatha De Nun eram conhecidos como senhores da luz, e assim como os gnósticos e os maçons são filhos da luz. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse símbolo aqui dos maçons. Filhos da luz. Certo? Aqui, ó. Sons of Light. Aqui. Do pessoal da maçonaria. O pessoal da maçonaria, eu sei, muitos acreditam que são filhos da luz, e que são bons, e que fazem boas ações e tudo mais. Só que a maçonaria, ó, só está crescendo no mundo. E adivinha como é que está indo o mundo? Descendo. Então, alguma coisa está errada aí. Alguém está pensando que está fazendo uma coisa, mas está fazendo eventualmente outra coisa. Complicado, certo? Pois bem, a gente tem que analisar onde está indo o resultado. A gente conhece a árvore por onde? Pelos frutos, especificamente. Se os frutos da árvore, na verdade, são espinhos e mais espinhos e mais espinhos e mais espinhos, você tem que começar a suspeitar que a árvore vai só dar espinho, certo? Então vamos lá. Tem ótimas pessoas que entraram na maçonaria, que seguem a maçonaria e tudo mais, mas as pessoas têm que parar um pouquinho para pensar se tipo aquilo ali realmente está, né, indo numa direção boa, se o fruto realmente está sendo bom, certo? Ou se é só da boca para fora. Pois bem, então olha só, Zadokita eram, entre aspas, era um título hebraico aramaico para os descendentes da linhagem sacerdotal real, conhecida vicariamente como Rex Deus. Bom, as comunidades essênias ascéticas e pouco compreendidas foram as primeiras células do monarquismo organizado no Oeste, porque eles falavam que eles eram o quê? Os da linhagem real. Só que isso aqui é um título que foi pego, foi roubado, basicamente, para um grupo de pessoas, certo? É o que ele está colocando no livro aqui. Eles inexplicavelmente se consideravam uma seita enoquiana do judaísmo, descendentes de Enoque, abre aspas aqui, ó, Enoque o mau. Eles inexplicavelmente estimavam a serpente dragão como um símbolo antigo da herança terapêutica essênia, a infame irmandade da cobra branca do Egito. Os essênios, além disso, tinham o livro dos jubileus e qualquer coisa a ver com Enoque na mais alta consideração. Não estou dizendo que o livro de jubileu é ruim, só estou dizendo o seguinte, que eles tinham em alta consideração. Okay? Eles baseavam seu calendário no ano solar, sob a orientação do antigo calendário enoquiano, que era contrário do calendário lunar judaico, na verdade, lunisolar judaico. Era sua prática peculiar orar pela manhã, voltando-se para onde? Para o templo? Não, para o sol. Tá? Em contraste desafiador e em oposição às outras seitas israelitas que oravam na direção do templo. Então, os essênios eles oravam na direção do sol, não na direção do templo. Okay? Os essênios adoravam desobedientemente no primeiro e segundo ano, no primeiro e segundo templos, ajoelhando-se em mantos brancos em direção ao sol ao amanhecer, adorando Tammuz e Ishtar do panteão caldeu. Uma prática rebelde que indignou Ezequiel durante a era do primeiro templo, que a gente já leu lá no início de Ezequiel, certo? Os essênios eram um conjunto de seitas sabeus muito antigas, distintas, separadas e rebeldes descaradamente contra os famosos saduceus e fariseus registrados no Novo Testamento, contra os quais Yahushua falou. Né? Olha aqui um cara aí adorando o sol. Né? E aí continuando. Os essênios, como testemunhado por Ezequiel na passagem de introdução a este capítulo, eram inquestionavelmente existentes e prosperando como um rival. O culto do sol do touro, o culto rival, né, do Sol Touro, ao sionismo voltado por volta do ano 700 a.C. Somente após a bem-sucedida rebelião dos macabeus contra o Império Grego, os essênios foram expulsos do templo pela dinastia Hasmoniana. Os essênios eram um culto ao Sol vigoroso, que, de acordo com Knight Lomas, era uma aliança de sacerdotes enoquianos e zadoquitas, descendentes do culto de Melquisedeque de Canaã. Ok? Então tá aí, ó, uma figurinha sobre os sacerdotes de Zadok, de Corão. Corão é lá dos manuscritos do Mar Morto, basicamente. Bom, os essênios ficaram conhecidos na história e na lenda como os Zadoquitas,
Zedeque, o deus Sol codificado, componente de Melquisedeque. Zedeque, né, uma parte de Melquisedeque. Príncipes de Jerusalém que fugiram para a Europa após o ano 70 depois de Cristo, formando as famílias que eventualmente fundaram os Cavaleiros Templários. Os essênios eram os filhos da luz e da retidão, que serviam secretamente ao deus pagão Touro Moloque. Esse culto místico enoquiano e cananeu Melquisedeque mergulhou profundamente no judaísmo, recuperando o controle completo do segundo templo pouco antes de sua destruição. Bom, aí um deus aí dos cananeus, certo? E aí, continuando. O sacerdócio zadoquita foi praticamente eliminado em 72 depois de Cristo, durante as guerras romano-judaicas. Lomas e Knight observam que vários sacerdotes zadoquitas fugiram para o sul da França, onde formaram as principais famílias da Europa, enquanto protegem então suas genealogias. Eles eram conhecidos como a velha aristocracia, que ansiava pelo retorno aos dias de grandeza de Israel, onde a casa real de Davi reinava. A maioria dos registros e genealogias do legado davídico da família de Jesus foram perdidos no Holocausto Romano. Mas alguns documentos selecionados e relevantes supostamente sobreviveram e foram transportados com os guardiões refugiados dos herdeiros messiânicos. Então assim, pessoal, as pessoas elas podem dizer o que quiserem, certo? Elas podem dizer que são de linhagem que quiserem, isso é o problema delas. Mas eu não preciso acreditar, certo? É isso. Então, eu sou descendente de tal linhagem. Eu sou não sei o quê. Eu sou filho da luz. Falou da luz, aí já ficou complicado o negócio. Nos dias de hoje, principalmente. Mas vamos lá. À medida que as famílias zadoquitas estavam se tornando as famílias mais poderosas da Europa, elas começaram a se chamar de Rex-Deus. Em latim, para então o que? Reis de Deus. Lomas e Knight escrevem que os descendentes desses sacerdotes zadoquitas voltaram a Jerusalém no século XI como cavaleiros templários, mais uma vez ligando os descendentes dinásticos essênios diretamente aos templários por meio da nobreza europeia, Rex-Deus, e do priorato de Sião. Os rituais maçônicos até hoje testemunham ao mesmo tempo em que relembram firmemente os sacerdotes zadoquitas refugiados e a fundação dos Cavaleiros Templários. Os testamentos maçônicos confirmam ainda que no ano 1118 foi fundado um grupo descendente dos príncipes de Jerusalém que se tornou famoso como os Cavaleiros Templários. Príncipes de Jerusalém, que se tornou famoso como o quê? Cavaleiros Templários. Sim, que o pessoal idolatra. É lógico, o pessoal tem que idolatrar qualquer coisa. O que as pessoas não permitem você falar aqui é que você tem que o quê? Servir só o Criador dos céus e da terra. Isso aí, se você fala, todo mundo se sente ofendido. Se você fala o seguinte, siga as leis do Criador dos céus e da terra que estão na Bíblia, principalmente na Torá, que tem muitas leis lá, não. Aí você não pode. Se você fizer isso, você não é salvo. Mas se você seguir essas porcarias todas aqui, aí sim, vão te comprar um lugar lá no céu. Sei. Aí as pessoas acreditam em cada coisa. Vamos lá. Além disso, a crença dos templários de que descendiam de padres construtores, que descendiam de uma ordem mais antiga de padres construtores, que ajudaram a construir o Templo de Salomão, também está contida nesses rituais da maçonaria. Brewster, em seu livro Lawry's History, e o Dr. Oliver, em seu livro Antiguidades, conectam os essênios aos construtores do Templo de Salomão por meio de um grupo identificado como Assisidianos, uma ordem dos cavaleiros do Templo de Jerusalém. Ou seja, eles dizem que fizeram várias coisas aí, se fizeram ou não, é a história que eles estão contando, certo? Então é uma coisa interessante isso. Quando você vai ler sobre história, tem uma coleção de livros aí para estudar o Tempo Fantasma, né? Que eu ainda não, assim, nem arranhei a coleção de livros. Mas quando você vai olhar, o matemático que estudou história, ele fala uma coisa assim fantástica. Ele diz assim, a história é algo contado por alguém que nunca esteve lá e nem imagina o que está acontecendo. Tipo assim, o cara, mas tem um documento aqui que prova. Tá, mas quem garante que esse documento não é falso? Quem garante que alguém não foi lá e escreveu esse documento depois, posteriormente? Quem garante que a história não foi fraudada? Desculpa, não dá. Não, a história não é ciência, para começar a conversa. Porque você não tem como ficar reproduzindo as coisas. Você está baseado numa coisa que um outro ser humano escreveu lá. Você confia se você quiser. Agora, por exemplo, eu confio na Bíblia. Por quê? Porque eu tenho uma experiência espiritual com a Bíblia. Certo? Com o Criador dos céus e da terra, ele passa a informação para a gente através da Bíblia. Eu tenho uma experiência, vamos dizer assim, extraordinária com a Bíblia. Uma experiência espiritual com a Bíblia. Então, portanto, eu, com a minha fé, acredito que aquele texto é verdadeiro. Agora, eu não posso falar isso por livro de história, percebe? Eu não posso falar, esse documento é verdadeiro. Eu não tenho, por que é verdadeiro? Quem garante que é verdadeiro? Te pergunto, quem garante que esses documentos que os historiadores usam são verdadeiros? Quem garante? Desculpa, pessoal. Tem a carta escrita por Pero Vaz de Caminhas, etc. Tal. Quem garante que não foi escrito tudo 100 anos depois? Quem garante? Acredite quem quiser, ok? Pois bem, então, as pessoas, elas podem estar contando coisas, mas podem estar contando, eu participei lá da construção do Templo de Salomão, etc. Tal. Beleza, pode contar o que quiser. Acredita quem quiser, certo? Pois bem, continuando aqui.
Brewster argumenta que os essênios eram uma antiga fraternidade originada de uma ordem de arquitetos que construíram o Templo de Salomão. Eles poderiam ser os descendentes dos deuses construtores da Atlântida e suas ordens sacerdotais, os 7 sábios ou seguidores de Horus? Fica a pergunta aí. Bom, certamente Plínio afirmou que os essênios sobreviveram como uma ordem antiga por milhares de anos antes de sua época, datando assim o culto do Sol/Touro dos essênios desde a época do dilúvio. Visão aí do cara do livro e do que o pessoal tem aí escrito. De novo, da mesma forma, ele está falando uma coisa aqui, tem os historiadores falando uma coisa e o nosso colega aqui falando outra. Qual que é a verdade? Do meu ponto de vista, tipo assim, eu desconfio das duas, ok? A única coisa que eu acredito é na Bíblia, certo? Na Bíblia, ponto. Se não tiver na Bíblia, vai, tipo assim, é complicado. Continuando aqui. Os construtores do primeiro templo eram uma força de trabalho combinada de Israel que incluía artesãos qualificados juntamente com artesãos cananeus qualificados fornecidos pelo rei Irão de Tiro e artesãos cananeus de Biblos. O chefe dos artesãos era o famoso Huram-Abi, um homem de grande habilidade, um mestre artesão dos metais, que supervisionou o trabalho de metal para o templo. Cada um é considerado na maçonaria e outras organizações e religiões associadas como um grande mestre das artes e ciências negras, as 7 ciências sagradas. Lembre-se, Salomão é celebrado por gnósticos e teosofistas como um grande feiticeiro das artes e ofícios negros, possuindo habilidades e conhecimento que ele supostamente herdou como parte de seus ritos de reinado, que foram passados ao longo da história por Moisés como artes negras que ele supostamente aprendeu no Egito, que foram de alguma forma transmitidas por Hermes, Enoque ou não. Bom, pessoal, isso aqui é o que os teosofistas acreditam. Os teosofistas acreditam só em baixaria, ok? Tudo que é bíblico, verdadeiro, eles profanam, ponto. Então, assim, é complicado. E a gente vai ter uma parte 2. A gente vai parar por aqui e vai ter uma parte 2. Agora, vamos lá. Vocês devem ter percebido algumas coisas que eu percebi também. A questão do calendário solar. A questão do calendário solar é uma discussão muito ampla. Porque, assim, existe uma vertente que entende hoje que o calendário correto é o do livro de Enoque, que é o solar, certo? E existe uma vertente que entende que o calendário é o lunisolar. Que, ou seja, ele é solar e ao mesmo tempo lunar. E existe um estudo muito grande sobre isso, tá? No estudo que eu tenho, que é um estudo de um livro desse tamanho aqui, com várias passagens bíblicas, etc, tal, explicação da cultura da época e tudo mais, o cara, ele dá suporte, o autor dá suporte ao calendário lunisolar, ok? Então, às vezes, é por isso que tem umas divergências de data nas festas e tudo mais. Então, eu vou fazer um estudo bastante amplo aqui para vocês, daqui a um tempo, e a gente vai discutir isso, a gente vai chegar a uma conclusão. Ninguém precisa tirar a conclusão agora, certo? Ninguém aqui é criança para falar, eu preciso concluir isso hoje. Ninguém aqui, né? Então, a gente vai, vamos dar uma olhada aqui na opinião do cara, e depois a gente chega à nossa conclusão também. Bom, próximo capítulo continua essa discussão aqui, ainda não acabou a história dos essênios, e vocês vão entender o porquê, é uma coisa assim, bastante preocupante. Bom, pessoal, por aí é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção, até mais.